Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Luciano Júnior, professor de História. Nós vamos para nossa última aula do ano pelo Educa Recife, aula para a turminha maravilhinda aí do sexto ano. Então hoje nós já estamos entrando naquele clima de final mesmo, né, do ano. Então, nesse sentido, né, a gente trouxe uma aula com um tema especial, um tema de despedida desse ano letivo. A gente vai trabalhar um pouquinho com vocês sobre a história do Natal. Afinal de contas, amanhã a gente está comemorando aí a ceia natalina, a véspera, né, do feriado de Natal, que o feriado só ocorre no dia 25, mas do dia 24 para o dia 25 a gente tem a nossa tradicional ceia natalina, então para um momento, né, para se reunir com a família, para confraternizar com os amigos, as amigas. E nesse sentido a gente vai abordar um pouquinho a respeito de algumas questões referentes a essa data. Então, na aula de hoje, a gente conta com a ajuda da Ingrid Kelly. Olha ela aqui no cantinho, ó. Vamos tentar fazer o seguinte aqui, ó, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, aqui, olha ela aqui, ó. O professor Gilson estava fazendo isso, ó. Mas a gente não vai imitar ele não, né? Já imitando. Então, nesse sentido, gente, que espero que estejam todos bem, todos e todas, né? Estejam bem. E a gente vai para a nossa última aula do ano pelo Educa Recife, mas ó, ano que vem tem mais. A gente não vai embora não. Ano que vem a gente está aqui de novo, nesse mesmo horário. Acredito, né, que a gente só vai ter agora a transição, né, que a turma do sexto ano que vem vai acompanhar a gente, né, como turma do sétimo ano. Então a gente vai estar aqui. Mas olha, eu já apresentei a Kelly, nossa intérprete de Libras, junto com a equipe de Libras, nos ajude para que nossas aulas se tornem mais acessíveis para todos e todas. E me acompanha também na aula de hoje a minha querida companheira aqui de atividade, a professora Vanessa, ela lê. Professor Luciano, bom dia, meu povo. A gente aqui já nessa reta final, né, do ano letivo aí, um ano de muito trabalho, muito aprendizado, né? E já chegando essa temporada de férias, né, professor Luciano, que é massa, férias para a gente descansar, se divertir, né, passear. Que legal. Mas, antes a gente vai assistir essa aula, que está incrível. Eu também quero aprender aqui junto com vocês. E vamos embora, né? Já dei meu bom dia aqui no chat e estou aguardando a participação de vocês. Então é isso. E lembrar, né, que a gente tem também aí, ó, na produção, meu amigo Ixará, Juninho, certo? Cleitinho Júnior, né, o Juninho. E Isadora tá ali, ó, os dois, ó, ajuda a gente fica até mais bonita, né, professor, aqui Exatamente. com a produção deles aqui. Então, ainda mais nessa reta final de ano, aí, todo mundo cansado, né? Exatamente, mas ó, vai ter aí as férias pra gente descansar, recarregar as energias e voltar ano que vem com todo o pique do mundo. Mas vamos para a aula, vamos começar assistindo um videozinho curto. Eu quero que vocês prestem atenção no personagem desse vídeo. Será que vocês conhecem ele? Olha ele aí, ó. Olha. Ele lá, ó, dançando. E aí, ó, todo zoeiro. Olha lá ele lá, ó, dançando, né? Então é o nosso querido, você conhece esse personagem? É o nosso querido Papai Noel. Ah, Papai Noel, ele aqui é a figura do Papai Noel, certo? Que na realidade o Papai Noel, professora Vanessa, ele trata-se da figura, né, do São Nicolau. O São Nicolau é um dos santos mais populares, né, nas igrejas cristãs, grega e latina, certo? Então,
é uma figura muito interessante, tem uma história muito interessante. Aí, ó, tem algumas coisas, né, que o Papai Noel, ele é acostumado ali a fazer, né? A turma diz, ó, que ele sai toda véspera de Natal, né, professora, com Isso. um saco cheio de presente nas costas ali, ó, no seu trenó, carregado pelas suas renas, Então ele sai, ó, aí vai, chega ali na casa das pessoas, entra pela chaminé. A bronca é que aqui no Brasil a gente quase não tem chaminé, né? Nas casas, né? Chaminé geralmente é um costume de locais onde no inverno a gente tem neve, certo? Então a chaminé ela é utilizada, né? Porque embaixo tem a lareira onde o pessoal bota ali, né? A madeira para queimar, certo? E aquecer ali a casa, né? Do frio. Então era uma estratégia utilizada. Hoje a gente já tem casas, né? Com aquecedores a gás ou aquecedores elétricos. Mas a chaminé é a forma mais rústica, né, de aquecer uma casa que está ali cercada de neve, né, com frio, com temperaturas assim muito próximas do zero ou abaixo de zero, inclusive, né? A gente tem algumas regiões, por exemplo, na Sibéria, lá na Rússia, certo? Onde, inclusive, o São Nicolau, ele é bem popular, né, lá na Rússia. Então, a gente tem essa questão, né? Mas aqui no Brasil, local bem quente, né? Então fica mais complicado, Exato. né? Eu fico imaginando como é que o Papai Noel consegue entrar, né? Sem ser percebido nas casas para deixar os presentes. Mas aqui tem aquela lenda, né? Aquela fábula do sapatinho na janela, Na né? janela, exatamente. Você bota aí para facilitar a vida, né? Do Papai do Noel. Papai Noel. Mas veja, a gente não conhece muita coisa assim de verdade, né, sobre a sua vida, mas daquilo que a gente conhece. O que a gente pode dizer é que ele foi bispo, né, da cidade de Mira, né, que ficava na região da Lícia, na atual Turquia, por volta do século IV. Então veja que a história dele é uma história bem antiga. Século IV, ali entre os anos 301 e 399, ali a gente tem o século IV. E nesse século, né, a gente tem a figura do São Nicolau como bispo de Mira. Então aqui, ó, a gente tem, ó, o mapa, observa aqui o mapa, certo? E agora, ó, vê onde vai aparecer a Turquia. Aí, ó, a Turquia. Então foi nessa região que a gente teve aí a figura, né, o trabalho, né, da figura do São Nicolau. Então, e outra coisa, São Nicolau, ele foi, assim como muitos outros, muitas outras figuras, né, do cristianismo, né, foram perseguidos ali pelos imperadores romanos. Então, São Nicolau, ele foi perseguido, né, durante, né, o governo do Diocleciano, esse camarada que está aqui na imagem, né, o busto dele, né, a perseguição de Diocleciano, imperador romano, entre 303 e 304. Então, ele termina sendo perseguido ali e após a sua morte, né, ele foi enterrado fora da cidade ali, de frente para o mar, certo? Então, ele teria sido preso durante a perseguição de Diocleciano e depois, né, quando ele morre, ele vai ser enterrado ali fora da sua cidade. Mas aí, ó, ao longo da Idade Média, lá depois do século, lá por volta do século VI, século V em diante, né? Quando a gente vai ter ali a transição da Idade Antiga para a Idade Média, então ele vai ganhando ali a fama, né, de santo padroeiro dos marinheiros e das crianças. E ó, é a partir daí, ó, que começa a surgir a ideia do São Nicolau como aquele bom velhinho que entregava presentes, né, para as crianças, porque ele se torna padroeiro dos marinheiros e das crianças, né? Então, inclusive, atribui-se a ele o fato de que ele teria doado aí dotes, né? Teria entregue dotes, né, para crianças, né, cujas famílias elas estavam em grande crise. Então, para evitar uma prática que acontecia bastante durante aquele período, que era quando a família não tinha como se sustentar,
os pais muitas vezes entregavam as filhas, né, para a prostituição e os filhos para o trabalho forçado, né, em alguns outros locais. Então, para evitar isso, ele teria dado um dote, né, ali, como a gente fala de Idade Média, né, ou na transição, na realidade ainda Idade Antiga, né, mas ali esses dotes geralmente eram dados em terras, né. Então, para que aquela família ela pudesse, a partir dali, tirar o seu sustento. Então, nesse momento, a gente tem essa questão aí ligada ao São Nicolau. E aí, ó, uma das primeiras coisas que é verídica aí a respeito do São Nicolau é que ele costumava realmente entregar presentes ali para as crianças e à noite, né, para evitar de ser visto ali pelas pessoas, né? Então é daí, professor, que vem aquela história dele entrando ali, né? Hoje é complicado, né? Porque a depender do local, né? Se o Papai Noel fosse seguro ali, né? Ia dizer, está invadindo a minha propriedade, né? Então ele ia entrar pela chaminé ali para deixar os presentes, né? Mas aí vem daí essa ideia, né? De que ele fazia isso, né? Em segredo para evitar de ser visto ali pelas pessoas, né? Aí veja, após a sua morte, ele foi homenageado, foi enterrado em um mausoléu artístico, né? O mausoléu é um grande túmulo, todo preparado, ornamentado, né? E devido à fama, né, que já corria a respeito, né, do seu trabalho, aquele local onde ele foi sepultado, né, onde ele foi enterrado ali, virou um local de peregrinação de muitos, né, cristãos, né? Então, o pessoal, né, peregrinava para visitar o túmulo, né, do São Nicolau, como acontece inclusive aqui no Brasil, né, quando a gente tem, por exemplo, os chamados romeiros, né, que peregrinam lá para Juazeiro do Norte, né, para visitar o santuário lá do Padre Cícero, por exemplo, né? Então é comum a gente ver isso, né? Há outras pessoas que costumam também ali por volta do dia 12, né, 12 de outubro, costumam peregrinar para a cidade de Aparecida, lá em São Paulo, né, para visitar a Basílica de Aparecida, né, que é considerada a padroeira do Brasil. Então, nesse sentido, a gente tem a prática, né, dessas peregrinações ao longo da história, né, do cristianismo, né, principalmente o cristianismo católico romano, né, que adota aí a figura, né, dos santos, né, santos e santas. Então, a partir do século VI, certo, a lenda dele começa a ser rastreada e vai ganhando ali uns contornos de beleza por volta do século IX, e os seus restos mortais, né, que estavam lá no túmulo, né, no mausoléu, eles foram transladados, né, para a região de Bari, que fica onde? Na Itália, certo? Em 1087, perdão, e começa a haver uma celebração da sua memória, né, que vai se popularizando a partir de então, a partir da transferência dos seus restos mortais da cidade onde ele havia sido sepultado, né, para a região de Bari, na Itália. E lá na Itália ainda estão guardadas algumas de suas relíquias, né? O que são as relíquias? São instrumentos que eram utilizados, né, pelo bispo, né, Nicolau, que depois que foi beatificado, né, e santificado, então tudo aquilo que pertencia a ele ganha um status de relíquia, né? Então, aí, ó, como eu já disse, ele é bem popular, certo? Na Rússia, na Alemanha, na Suíça, na Holanda e em parte da Bélgica, né? E ele é habitualmente conhecido como fornecedor de presentes para crianças em 6 de dezembro, o dia da sua festa. Então veja, a data, né, que a gente celebra a memória ali do São Nicolau é o dia 6 de dezembro, né? São Nicolau que se tornou a partir de então padroeiro dos marinheiros e das crianças, né? Mas como é que a imagem dele foi popularizada? A imagem dele foi popularizada a partir da empresa, né, Coca-Cola. Então a Coca-Cola ela deu ali
as vestes, né, vermelhas e brancas, né, para o São Nicolau e começou a utilizá-lo em suas propagandas de refrigerante. Uma das primeiras propagandas, né, de vídeo, né, que foi realizada pela Coca-Cola no Natal, ela mostrava a imagem do Papai Noel, né, o São Nicolau, ele entregando os presentes, aí ele entregava os presentes para o professora Vanessa. Aí quando chegava em casa para descansar, botava os pés em cima de uma poltrona e abria uma garrafa de Coca-Cola e começava a tomar o refrigerante. Então foi uma propaganda que a partir dali ele foi cada vez mais utilizado nessa época, não à toa ele é associado, né? Todo mundo já deve ter visto na época do Natal alguma propaganda, ou um outdoor, ou um vídeo, uma imagem do Papai Noel lá tomando uma Coca-Cola, né? Então ela ajudou, né? ela ajudou a popularizar essa figura do Papai Noel, né? Não do São Nicolau, mas do Papai Noel, a figura do São Nicolau transformado, né, em Papai Noel, ok? Propaganda é a alma do negócio, né? Exatamente, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, mas ó, o Natal, ele comemora a vida do São Nicolau? Não, certo? O Natal, na realidade, era um feriado inicialmente, uma comemoração dos povos considerados pagãos, né? Comemorada anualmente em 25 de dezembro. Mas veja, nos países eslavos e ortodoxos, que utilizam um outro calendário que não o nosso calendário é o calendário gregoriano. Então, no calendário gregoriano, a gente comemora o Natal no dia 25 de dezembro. Mas, certo, nesses países, né, o calendário utilizado é o juliano. Então, o Natal é comemorado no dia 7 de janeiro, em comparação com o nosso calendário, né? No nosso calendário, dia 25 de dezembro, a data do Natal. No calendário juliano, seria o equivalente à nossa data, né, do 7 de janeiro. E a data, né, ela mostra aí, né, ela traz aí a memória das festas de fim de ano, né? Todo mundo indo para os pontos de comércio para comprar a sua roupa nova, né? A roupa de Natal, né? Era aquela coisa, né? Eu lembro quando eu era criança, aí quando chegava aí pro dia 15, dia 20, que era quando meu pai ele recebia o 13º salário, aí se juntava ele, minha mãe, minha irmã e eu, e a gente ia para a cidade. Aí passava ali amanhã uma parte do dia ali procurando uma roupa, né, do agrado da gente, para a gente usar na ceia natalina. E tinha uma outra, né, quando dava, né, professora, para comprar duas. Era geralmente assim, né, no meu caso eu comprava uma calça nova e duas camisas. Uma eu ia usar no Natal e a outra eu ia usar no Réveillon, na transição, né, para o Ano Novo. Então existia essa questão, né. Mas veja, ó, então marca aí, ó, a temporada de férias, né? Que no caso nossa aí, ó, as férias de janeiro, né? E sendo aí no cristianismo o marco inicial do ciclo do Natal, que dura 12 dias. É exatamente, né, o período que vai do nascimento de Jesus ali até a chegada ali dos Reis Magos, né? A apresentação do menino Jesus. Então a gente tem esse ciclo aí. Mas essa data, ela era utilizada para comemorar desde sempre ali o nascimento de Cristo? Não. Na realidade, essa data, né, ela estava ligada ao nascimento anual do Deus Sol, no solstício de inverno, né? Era o chamado Natalis Invictus Solis, né? Então, nesse sentido, ela começa a ser ressignificada, ou seja, ela começa a ganhar um outro significado, na medida em que os cristãos católicos eles vão chegando nos territórios onde esses povos ditos pagãos comemoravam, né, o nascimento do Deus Sol, e eles vão associando o nascimento do Deus Sol ao nascimento de Jesus Cristo, né, e estimulando aí a conversão. Era uma estratégia de conversão, né, dos chamados povos pagãos, né? Então, nesse sentido, o que era a data, né, de
comemorar ali o nascimento do Deus Sol se tornou a data de comemoração do nascimento de Cristo. Que detalhe, né? Jesus Cristo muito provavelmente não nasceu nessa data. É provável, aí tem estudos que mostram que ele tenha nascido ali entre os meses de setembro, outubro, novembro, mas não exatamente no dia 25 de dezembro. E nesse sentido, a partir de então, com a cristianização do Império Romano, eles começaram a comemorar no dia 25 de dezembro o nascimento de Jesus de Nazaré. Aqui ó, a figurinha do Jesus. Embora seja um dia santificado para os cristãos, o Natal é comemorado também por muitos não cristãos, né? Assim, né? Onde a gente tem alguns dos costumes populares, né? Sendo aí temas pré-cristãos, né? Ou temas até seculares, né? E a gente traz aí, ó, professora, alguns costumes desse período. Como eu já falei, né? A ceia natalina, a troca dos presentes e de cartões, né? Músicas natalinas utilizando muito ali sinos e harpas, por exemplo. As festas nas igrejas cristãs, certo? A gente tem uma ceia, né, com a refeição especial, a decoração que fica toda diferente. Quem já teve a oportunidade, por exemplo, de visitar a Rua do Bom Jesus, que é uma das ruas mais bonitas do mundo, e está localizada aqui na cidade do Recife, né? Vai observar que ela está toda iluminada, com iluminação muito bonita ali, com pisca-pisca, com luzes coloridas, né? Guirlandas, né? Os presépios, né? Presépio ali é aquela ornamentação que tem vários bonequinhos ali simbolizando, por exemplo, Maria, José, o menino Jesus, os reis magos, os anjos, né? As ovelhas, né? Os bois, né? Porque, né? A gente lembra que Jesus, pela história, ele nasceu dentro de numa manjedoura, né? Dentro de um estábulo, né? É o local onde ficavam animais, né? Então a gente tem isso daí. Então, mas uma coisa que chama atenção nessa época, para a gente ir finalizando a nossa aula e a mensagem que a gente queria deixar para vocês, é a relação que está sendo cada vez mais estabelecida aí entre o Natal e um consumismo, certo? O mercado se apropriando da festividade natalina para alavancar as vendas, estimulando a população ao consumo, né? E a gente tem que ter cuidado com isso, porque como a gente falou, para o cristianismo, o sentido do Natal é Jesus Cristo. E esse sentido, professor, ele fica muitas vezes jogado, né, para o lado. Por quê? Porque nas celebrações, ao invés de se lembrar a memória de Cristo, que inclusive, como a gente falou, nasceu, né, pelo relato, né, cristão, em um local bem simples, né, humilde, sem riqueza nenhuma. Ele não teve, né, naquele momento nem onde nascer, né? Então teve que nascer ali em um estábulo, foi colocado numa manjedoura, né? E nesse sentido as pessoas começam a transformar a data em uma data pomposa, né? Onde se estimula ali o comércio, né? O consumo. E nesse sentido a gente lembrar, ó, por exemplo, que o comércio fica aberto até mais tarde para que a gente possa comprar as coisas, né, de última hora assim, para ceia, os presentes, mas se esquece, por exemplo, que os shopping centers, né, estão abrindo uma hora mais cedo e fechando uma hora mais tarde. Agora imagine para o camarada que trabalha no shopping, certo? Ele quer realizar a ceia natalina com a sua família, mas aí o camarada, ele, ao invés de largar às 10 horas da noite, vai largar às 11. Quando ele larga às 11, ainda vai fechar a loja, aquela coisa, que saia, que chega em casa, se brincar já chegou no outro dia. Então, cansada para ir trabalhar no outro dia, né? E como é que fica a comemoração natalina dessas pessoas, né? Então, lembrar que a gente tem que aprender a lidar com esses excessos, né, do final do ano. Então, lembrar que se o Natal comemora o nascimento de Cristo, que nasceu sem pompa nenhuma, por que a gente vai transformar essa data em um feriado, em uma festividade pomposa?
estou dizendo que a gente deve deixar de confraternizar com os nossos amigos, amigas, deixar de realizar nossa tradicional ceia, né? Da melhor forma que a gente puder, mas não atentar para os excessos, porque o que mais deve contar aqui, professor, é a questão da construção das memórias afetivas, né? O que é que a gente vai ficar o que é que vai ficar na nossa memória de bom, desse processo, né? E lembrar aí de associar, certo, o feriado à ideia, né, de mais presença e menos presentes, né? Exato. O mais importante é você estar na presença daqueles e daquelas que você ama. E não o que aqueles ou aquelas, né, que estão no seu convívio vão lhe dar ou você vai dar para eles, né, para elas, né? E assim, ó, como mensagem final aqui, ó, tentar colocar aí a solidariedade, né, em alta, né? Lembrar que as trocas são bem-vindas, mas não são o mais importante, né? Lembrar que o menos nesse caso é mais, né? Porque a festa, ela deve ser uma festa onde reina aí a simplicidade. Lembrem-se, por exemplo, que enquanto vocês estão tendo a oportunidade, por exemplo, de cear, certo? E até colocar ali comida demais, existem pessoas que estão preocupadas se terão uma refeição no dia a dia, todos os dias, né? Quanto mais no feriado de Natal, né? Então, nesse sentido, a gente se despede de vocês, desse ano letivo. A gente vai finalizando a nossa aula lembrando, né? Coloquem aí a solidariedade, né, como o principal foco. Que o próximo ano ele venha cheio de paz, de saúde, né, de tranquilidade, prosperidade na medida do possível. E é isso, né? Esperamos que todos e todas vocês tenham boas festas, né? Um bom Natal, uma boa virada, né, para o próximo ano, e ano que vem estaremos mais uma vez juntos e juntas aqui com vocês. Não é isso, professora? Pois é, né, professor Luciano? A classe trabalhadora que trabalha no comércio, né, sofre bastante, né? Só fazendo aí um parênteses do que o professor Luciano estava falando. E é isso, né? A gente vai se despedindo. Um Feliz Natal, né? Realmente leve aí essa mensagem do que é o verdadeiro Natal. Esse momento aí de renovação, de amizade. Então, muita paz, muita harmonia, Exatamente. amor, um beijo e até o próximo ano. Tchau, tchau. É isso, gente. Tchau, tchau e até o nosso próximo ano. Grande abraço aí para vocês.